Boa noite, sejam todos bem-vindos à Redenção Igreja. Privilégio estar com vocês nessa noite, tempo muito precioso. Quero ler um salmo com vocês, Salmo 90. Senhor, Tu tens sido nosso refúgio ao longo das gerações. Antes que os montes nascessem, antes que formasses a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Esse é o versículo 1. Olha só o que diz o versículo 16. Que nós, teus servos, vejamos teus feitos outra vez, que nossos filhos vejam a tua glória. Eu te convido a cantar conosco, eu te convido a celebrar e a exaltar o nome daquele que é sobre todos os nomes, o nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Cante comigo, vamos lá. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a tua mão e o teu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer nesse lugar. Eu vejo a glória do Senhor hoje aqui, a sua mão e o seu poder sobre mim. Os céus abertos hoje eu vou contemplar o amor descer neste lugar. Eu quero ver agora o seu poder, a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor me tocar. Eu quero ver agora a sua glória inundando meu ser. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome. Cante comigo, vamos lá. Eu quero ver agora. Cante com alegria na sua casa, onde quer que você esteja, cante. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, porque eu sinto o Senhor. Eu quero ver agora a sua glória inundando. Vou levantar as mãos e vou receber, vou louvando o seu nome, 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 porque eu sinto o Senhor me tocar. Aleluia! Escute só. Eu te quero mais do que o ouro,
te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Escute só, eu te quero. Eu te quero mais do que o ouro. Eu te quero mais do que os tesouros. Eu te quero mais do que a minha vida, Senhor. Te desejo mais do que 1000 bênçãos. Meu anseio é agradar teu coração. Outro bem não possuo além de ti, Senhor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu. Será que você pode cantar comigo? Tu és a porção da minha herança, és o bem. Cante comigo. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. Meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. Meu anseio és tu, Jesus. És tudo pra mim, Senhor. Meu anseio és tu, Jesus. 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 És tu, Jesus. Senhor, tu és aquele que governa o meu coração. Faz tudo para mim. A ti eu entrego o controle da minha vida. Faça essa oração também. Fale isso para Deus e declare isso. Vamos todos cantar? Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração,
És o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Vamos do início. Rei do meu coração, és o monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, Senhor, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Rei do meu coração, és um monte que percorro, a fonte que eu bebo, és minha canção. Rei do meu coração, és o meu esconderijo, o refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh. Rei do meu coração, Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Rei do meu coração, és o vento em minhas velas, a âncora do mar, és minha canção. Rei do meu coração, és o fogo em minhas veias, o eco em meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, oh, oh. Tu és bom, bom, oh, tu és bom, bom, oh, tu és bom, oh, oh. Cante e exalte o nome dele, porque ele é bom em todo tempo. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Escute isso. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh! Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu me amas. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Oh! Tu não me deixarás, ele não vai te deixar jamais. Tu não me deixarás, não me deixarás jamais. Tu não me deixarás. Tu és bom, tu és bom,
como é bom cantar sobre a bondade do Senhor. Deus tem feito grandes coisas por nós e por isso nós estamos alegres. Esse momento é um momento onde nós temos um tempo de oração. Por que a gente deve orar? Porque esse é o caminho que nós temos para falar com Deus. É onde a gente fala, a gente silencia e escuta a voz dele também. E eu quero te convidar nessa noite. Talvez você esteja vivendo um momento sombrio na sua vida e na sua história. Talvez você esteja vivendo dias difíceis. Aliás, os dias estão difíceis. Mas eu quero dizer para ti, com toda a convicção e certeza do meu coração, Deus está acima das tempestades. Ele está acima de tudo. E Ele pode fazer tudo por mim e por você. Então nessa noite, eu não sei como você está, sua situação, o lugar que você está, os dias tristes, quantas lágrimas você tem derramado ao longo dos dias e dos tempos. Mas Deus é capaz de fazer tudo na sua vida e na sua história. Ele é capaz de transformar tudo. Então abre o seu coração nessa noite. Fala: Deus, eu preciso de Ti. Tu és o meu refúgio, Tu és a minha fortaleza, Tu és o meu socorro. Eu não tenho a quem socorrer. Só o Senhor pode me socorrer. Só o Senhor pode. E nesta noite, Ele está estendendo a mão para você. Se você passar pelas águas, elas não te submergirão. Se passares pelo fogo, a chama não arderá em ti, porque o Senhor te guardará. Pai, nós estamos nesse momento, Pai, unindo os nossos corações, as nossas orações, a nossa fé, clamando a Ti. E eu nesse momento quero pedir ao Senhor, porque tem muita gente que está precisando, Pai. Muita gente está precisando de uma palavra, de um abraço. Apesar de a gente estar vivendo esse tempo de distanciamento, mas eu sei que muita gente está precisando de atenção. E eu sei que Tu és aquele, Pai, que é o nosso refúgio, a nossa fortaleza, o nosso socorro. E neste momento de distanciamento, eu sei que muita gente está vivendo uma vida solitária. Muitos não veem os seus familiares há meses. A tristeza tem chegado, tem batido a porta desse coração. A minha oração é que o Senhor, Pai, abrace esta vida e que essa pessoa sinta o abraço, sinta a Tua presença dentro desse quarto, dessa sala, onde quer que essa pessoa esteja. Eu oro pedindo para que o Senhor alcance com paz, com alegria, com esperança. E a minha oração, Pai, é que essa pessoa saia desse estado de tristeza e ela seja invadida, esse coração seja invadido, Pai, por alegria, porque Tu és a nossa alegria. E eu oro assim no nome de Jesus. Amém, amém, amém. Deus te abençoe. Nós estamos nesse momento numa adoração a Deus que é muito pragmática. Então, quero dizer para você, como falei semana passada, que o nosso espaço está 90% já concluído e ele poderia receber você quase que imediatamente. Mas nós estamos seguindo o isolamento social e seguindo as orientações das autoridades sanitárias e das autoridades do nosso país. Então, estamos fechados, não reabrimos e isso vai acontecer em breve. Mas como você sabe, tem muita gente sofrendo. E uma das coisas que a Redenção Igreja se propõe a fazer e fará nos próximos dias é ajudar as pessoas que sofrem, que estão carentes de alimento no Jardim Ângela, no Aracati. E eu queria pedir a você que está olhando aí no nosso QR Code, tá? Aliás, não é QR Code dessa vez, nosso Pix, tá? Está olhando no Pix aí, no número da nossa conta, você pode depositar o valor para uma cesta básica para as pessoas que estão passando fome. Contribua, sabe? Como culto a Deus, coopere conosco, tanto na divulgação da mensagem, como também
na proclamação das boas novas, que também vêm em forma de esperança e de comida. Então, você pode ajudar. Essa é a minha palavra nesse tempo de encontro de redenção que nós estamos tendo nessa noite. Quero te convidar para abrir a sua Bíblia aí e ver na tela o texto de Lucas 24, de 13 a 32. Esse texto falou de uma forma muito pessoal comigo e eu queria, para você que está aqui na nossa Redenção TV, eu queria dizer que Deus, de uma forma muito, muito, muito especial, Ele também deseja falar conosco, sabe? No meio de uma pandemia, de uma situação tão terrível e mais de 300 mil mortos, sabe? A gente fica numa situação em que no momento em que se ouvir a mensagem nesse domingo, eu não tenho todas as informações da quantidade certa. É muito triste o que está acontecendo com o nosso país. E quando esse texto foi escrito, de Lucas 24, dos versos 13 em diante, Jesus tinha morrido. Os discípulos estavam desolados. E o Evangelho de Lucas, inspirado por Deus, resolveu escolher uma passagem para falar desse desalento tão terrível que a morte proporciona ou ocasiona sobre a vida de cada uma das pessoas. Diz o trecho de 13 a 32. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa e de que vocês vão tratando à medida que caminham? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isto, é já este o 3º dia, desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então Jesus lhe diz: honestos e tardos de coração para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse, entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, e o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, o abençoou, e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram ao outro: porventura não nos ardia o coração, quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Eu queria falar para você sobre a estrada da esperança. Essa estrada, essa história, começa numa estrada, num vilarejo muito próximo de Jerusalém, que poderia ser caminhado durante algumas horas. Emaús. E eu quero chamar essa estrada de estrada da esperança. Nós estamos vivendo um tempo, gente, de muita desesperança. Nós não conseguimos desenhar um cenário e nós ficamos ouvindo falar das nações que têm esperança porque tem um cenário, estão vacinando as pessoas, se programaram com antecedência, estão vacinando a sua população e nós não temos vacina suficiente para todos os habitantes do nosso país. Nós estamos vivendo uma coisa muito comum e muito triste, que é uma palavra que tem sido usada em relação ao mercado de trabalho, chamado desalento.
Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão desalentadas. O que significa isso? Elas não têm mais forças para encontrar um caminho. Por exemplo, hoje, além do mercado de trabalho estar sofrendo com mais de 14 milhões de desempregados, as pessoas têm grande dificuldade de dizer, puxa, onde que eu vou encontrar um trabalho se as empresas estão fechadas, se os comércios estão fechados, se os restaurantes estão fechados? A gente vive o isolamento, e o isolamento cria uma sensação de ausência, de necessidade muito grande. E a morte está muito próximo de nós, e a gente não está acostumado a pensar dessa forma, mas a morte ela está ao nosso redor. No grupo da Redenção, de WhatsApp, nós estamos toda semana orando por alguém que está internado ou esperando uma resposta para ser internado. Sabe, o Brasil entrou no centro das notícias do mundo, porque nós temos a maior quantidade de mortos diariamente. Isso é muito triste, é muito triste. E não é uma questão de se nós podemos viajar ou não, porque nós não podemos. É muito triste, é muito triste. E a religião frente à tragédia que nós estamos enfrentando, ela está procurando se reunir. Quando as orientações sanitárias são não nos reunirmos. Mas eu creio que a fé em Deus, ela pode fazer muito mais em relação à esperança, em relação a, inclusive, uma coisa que talvez você esteja sentindo muito intensamente, que são as pessoas que não têm igreja. Apesar de você ter uma igreja no seu coração, as pessoas que não podem, que não se reúnem há muito tempo, que por algum motivo se afastaram desse convívio. Essa é uma realidade dos nossos dias. Então, eu queria falar para você, pensando sobre essa estrada da esperança, sobre a estrada do desespero, que é a estrada que Cleopas, que é o nome desse discípulo, e de um outro discípulo que a Bíblia não diz o nome, eles estão andando numa estrada da morte, a morte de Jesus, a morte dos pressupostos que eles tinham a respeito de quem era Jesus, sabe? E a pergunta que eles fazem ao Senhor, como o Senhor morreu? E eles então, para falar de uma forma pública, eles dizem que Jesus era um varão poderoso em obras diante de Deus e dos homens. E nós esperávamos que ele era a pessoa que haveria de redimir Israel. Nós esperávamos que ele fosse o Messias. O verbo está sendo usado no passado. O que mostra uma profunda dor e uma profunda decepção. Como se a esperança também tivesse morrido ou tivesse sido sepultado com Jesus. Quando é que a esperança morre aos nossos olhos? Quando é que ela deixa de existir para nós? Quando os nossos sonhos dormem. Quando nós tínhamos muitas expectativas e essas expectativas elas deixam de existir. E nós tínhamos algumas aspirações mais altas e elas estão tão distantes que a gente acha que elas estão dormindo e que os nossos sonhos estão dormindo e as nossas expectativas pequenas, elas adormeceram. O desalento é uma sensação de que eu não tenho força para conquistar mais nada. E ele anda junto da falta de fé. Talvez você que está me ouvindo nessa meditação, você esteja sentindo exatamente isso, desalento, sabe? Sem força, sem alento, ou seja, sem uma força da sua alma para você lutar. E talvez você esteja sentindo imensamente uma falta de fé muito grande para continuar. Talvez você tenha um conflito entre aquilo que você acreditava sobre a vida, sobre a fé, sobre a sua espiritualidade e o que você crê hoje. Essa era a crise daqueles homens. Eles falaram, nós esperávamos. Mas o que nós esperamos agora? Qual é o nosso sentimento agora? Muitas vezes a fé humana ela passa por um período de infantilidade, que é bonito, que é se entregar, que é crer, só que por algum motivo as frustrações da vida levam a gente a assumir um outro tipo de espiritualidade que não consegue mais crer. E chega um momento em que os discípulos estão caminhando e eles dizem o seguinte, nós esperamos 3 dias
mas já passou 3 dias. É um momento em que a tragédia vira uma normalidade. É muito triste isso. Eu queria te dizer que nós que estamos vivendo a pandemia há vários meses e que estamos tentando lutar de alguma forma para isso passar, nós não concebemos essa realidade. Mas existem muitas pessoas que vivem na periferia com extrema violência, onde as pessoas são mortas semanalmente por causa do tráfico, sabe? De drogas, de entorpecentes, por causa da violência muito comum, em que essas pessoas elas não têm uma expectativa, sabe? Elas não têm uma esperança de que a tragédia deixe de ser a normalidade. É como ouvir falar de bala perdida nos morros no Rio de Janeiro. É como se aquela tragédia, porque é uma tragédia, fosse uma normalidade. Quando todas essas coisas acontecem, parece que o que está acontecendo de verdade é que a nossa esperança morreu. Mas o texto diz, logo nas primeiras passagens, que Jesus, aproximando-se, ia com eles. Então eles estavam caminhando numa estrada, uma estrada pública, e Jesus se aproximou deles e começou a caminhar com eles. E Jesus perguntou para eles, do que vocês estão conversando? E eles disseram, será que você é a única pessoa que, tendo estado em Jerusalém, porque a estrada vinha de Jerusalém, ela não podia ser de outro lugar. Será que você é a única pessoa que esteve em Jerusalém e não ouviu o que se deu lá em Jerusalém? Os fatos que se deram lá? E ele diz, quais são os fatos? O que eles não conseguem perceber nesse momento é que Deus está com eles. E talvez eu queria te falar profundamente, se você hoje que está ouvindo essa mensagem sente que de alguma forma você está desamparado. Eu queria te dizer uma coisa que é uma realidade do que falamos domingo passado. Jesus ressuscitou. Essa é a mensagem da igreja de Jesus desde os primeiros dias. Ou seja, nós temos um Deus vivo. Jesus ressuscitou. E porque Jesus ressuscitou, a ressurreição está conosco. Jesus está andando conosco. Não importa se o que você está vivendo é uma tragédia. Toda a situação que Jesus passou e a perseguição que a igreja sofreria e sofreu era uma coisa inadmissível e que ela sofre até hoje. Mas eu queria dizer que não importa o que aconteça, a ressurreição está conosco. Ninguém pode matar a sua fé e ninguém pode matar a sua vida com Deus, que está com você. Jesus prometeu que sempre estaria conosco. Está lá em Mateus 28. Então, você não está só. Jesus está com você. E você pode falar com Ele, você pode clamar no seu coração, e você pode saber que Ele anda com você. Talvez você esteja sentindo-se sozinho e sentindo que está faltando até você andar, porque você só está andando no seu apartamento, na sua casa, num cômodo menor por causa do isolamento. Mas eu queria te dizer, nesse tempo de meditação, que Deus anda com você. E que era isso que os discípulos estavam vivendo, um desespero tão grande, uma falta de esperança tão grande, que aquela estrada inicialmente era uma estrada de desespero. Em segundo lugar, eu queria falar sobre o cumprimento das promessas. Quando Jesus escuta o que eles estão dizendo, e a decepção deles em relação ao Messias, Jesus começou de Moisés, que significa a lei, do Velho Testamento, e passou pelos profetas e pelos salmos, ou seja, todas as escrituras do Velho Testamento, e começou a falar com eles tudo que as escrituras falavam acerca dele, do seu sofrimento, que era necessário ser passado, e da sua glória. E ele começou a revelar isso para eles, mas antes disso o seguinte, como vocês são ignorantes, como vocês ignoram estes fatos, e como o coração de vocês está tardio em bater pelas coisas de Deus. Foi essa orientação que Jesus deu antes de começar a expor as Escrituras. O problema deles era acerca das promessas, que estavam descritas em forma de profecia no Velho Testamento, e o que o próprio Jesus falou acerca da sua pessoa. Ele diz, eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Quem beber de mim jamais terá sede. Jesus afirmou coisas que um homem comum não podia afirmar.
quando a gente é criança, a gente recebe as promessas como se elas fossem feitas de nuvem e açúcar. Cada conflito que a gente vive é resolvido por uma promessa. Meu filho, faça e eu vou fazer tal coisa. Isso já acaba com o problema. Nós confiamos nas promessas, elas são um sonho para nós quando nós somos crianças. E nós cremos que tudo vai se concretizar, porque nosso pai fala para nós o seguinte, eu vou te ajudar, eu vou fazer. A nossa mãe fala isso para nós e nós ficamos cheios de esperança. Pode ser uma comida gostosa que foi prometida, pode ser um passeio, pode ser um brinquedo, pode ser o que for, basta uma promessa e nós ficamos cheios de esperança. Eu conheci uma família em que os filhos, eu ainda me lembro até hoje, era um pastor e sua esposa, e eles não tinham muitos recursos, e suas crianças elas queriam muita coisa. Eu lembro de estar hospedado na casa deles e ter visto uma oração deles à noite pedindo brinquedo. E então o pai e a mãe foram me explicar que os seus filhos foram pedir a eles brinquedos que eles não podiam dar para os seus filhos. E eles falaram para os seus filhos, papai e mamãe não conseguem dar esse brinquedo que vocês querem, mas vocês podem pedir para Deus, para que Ele dê para vocês. E se Ele quiser, Ele vai conceder. E o que aconteceu com um deles? Né? Era perto do aniversário dele e ele ganhou o presente que ele tinha pedido para Deus. E aí virou uma maneira deles orarem. Daí para frente, eles descobriram que Deus atende às orações e eles resolveram pedir de verdade. Sabe, as promessas dos pais, quando elas são feitas sempre com muito carinho, muito respeito, de não mentir para os seus filhos, elas passam a ser, que era aquilo que esses pais não faziam. Eles não prometiam que eles não podiam cumprir. O que eles prometiam, eles iam cumprir. Sabe, dependendo da comunidade em que nós vivemos, dos relacionamentos que nós temos, dos amigos que nós temos, nós continuamos acreditando em promessas, sabe? Talvez você até acredite que o Estado vai cuidar de você, sabe? Talvez você acredite em promessas dizendo o seguinte, olha, se eu estudar, se eu me esforçar, se eu economizar, são promessas que a gente ouve na nossa vida. Olha, se eu fizer tudo isso, se eu fizer tudo o que estão me orientando, eu vou conquistar. Só que muitas pessoas, elas estão fazendo basicamente tudo que é certo, mas elas estão sofrendo. Elas estudaram, mas não conseguiram um emprego. Em qualquer instância. Elas tentaram, mas não foram bem-sucedidas. Sabe? Não tem emprego, a saúde gratuita, não tem espaço para todos. Parece que os templos, que são uma promessa de que vão ficar abertos 24 horas, agora eles não têm mais braços nem pernas. Tudo isso gera o tempo do desalento. E quando a gente sente que as promessas não conseguem mais ser cumpridas para nós nos sentimos destruídos, sabe? A desolação e o desalento é um estado de contemplação da destruição. É quando a destruição entra dentro de nós. E esse é o sentimento de Cleopas e o outro discípulo de Jesus. Diz o texto, de uma forma assustadora, que Jesus se aproximou deles no verso 15, mas o verso 16 diz que os seus olhos estavam como que impedidos de o reconhecer. Quando a gente é tomado pelo desalento, quando a destruição penetra o nosso coração, nós não conseguimos ver a Deus. Nós só conseguimos observar a tragédia, porque nosso coração está cheio de desalento. Nós não estamos mais receptivos ao afeto, não mais. Nós não conseguimos receber os abraços, porque nosso coração está duro, nosso coração está de verdade completamente alheio a todo o afeto que nos espera. A morte, de alguma forma, tomou conta de nós. Nós não conseguimos ver a Deus, não conseguimos receber o afeto e não enxergamos esperança, porque a esperança, ela morreu de forma brutal. E talvez você que está ouvindo essa meditação esteja se sentindo exatamente assim. E o que você faz quando isso tudo acontece com você? Você sai da cidade. Jerusalém não é mais um lugar para nós. Ou seja, você tenta mudar de lugar, mesmo que seja fisicamente. Tenta conquistar outros ares.
Porque você ainda não conseguiu entender uma coisa, que Jesus é a promessa de Deus. E porque Ele é a promessa de Deus, e porque a promessa de Deus ela é diferente dos homens, Deus não falha. Ele nunca vai falhar. A promessa dele não falha. Os pactos que Deus faz, a palavra pacto é isso, a aliança que Deus faz, foi feita para não ser quebrada. Ele jamais vai falhar. Sabe? Os planos de Deus não podem ser frustrados. Sabe? Deus não vai se frustrar porque aparentemente algo saiu do seu controle. O que Jesus disse, olha, tudo o que está acontecendo foi predito. Que o Messias haveria de sofrer, estava lá em Isaías. Deus continua agindo mesmo através do infortúnio. Como eu já falei anteriormente, há vários meses atrás, a Bíblia prediz que vão existir, de fato, ele não usa a palavra pandemia, mas ele usa a palavra epidemia. Vão existir sobre o mundo epidemias, sabe? Deus age mesmo através do infortúnio, sabe? E ele diz para eles, o coração de vocês está tardio para pulsar, ou seja, ele está descompassado com a realidade. E o meu coração precisa voltar a pulsar quando eu entendo que Jesus é a promessa de Deus. Eu preciso voltar a pulsar meu coração por aquilo que Deus prometeu. Aquilo que Deus prometeu e que Ele vai falando aos nossos corações, como você está ouvindo as Escrituras agora, Deus falando com você, Ele vai cumprir. Meu coração precisa voltar a pulsar por quem Deus é. Não porque Ele vai me dar algo, mas por quem Ele é, por como é seu caráter. Meu coração precisa voltar a pulsar pelo que Ele já realizou, pela história que Ele construiu na minha vida. Meu coração precisa voltar a pulsar por afetos espirituais, para experimentar o propósito de Deus, para experimentar o amor a Deus, o abandono a determinadas práticas que desagradam a Deus. O cumprimento das promessas, o que Jesus quis dizer. Eu sou o cumprimento das promessas. E essas promessas vão ter, de fato, em minha pessoa e no meu nome, um resultado sobre a vida de vocês. Ou seja, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vou conceder. Façam em meu nome, como eu pediria, e eu vou conceder a vocês. Ou seja, Jesus é o cumprimento das promessas. Então essa estrada passa a ser a estrada da esperança, quando Jesus expõe o cumprimento das promessas. Mas, por fim, o texto nos fala sobre uma coisa que é muito importante, sobre a bênção da ressurreição. Quando eles chegaram na aldeia de Emaús, eles disseram para Jesus uma coisa que muda toda a história da vida deles. Fica conosco. Interessante que algumas pessoas que estão adotando se consideram reformados, se consideram até sobre uma linha calvinista, mas tem um desvio herético, que eu costumo chamar de hipercalvinismo. Essas pessoas misturam quem Deus é com quem elas são. E elas começam a afirmar que as pessoas não precisam exercer fé, como se Deus fizesse isso por elas. A fé é um dom de Deus, mas na perspectiva humana eu preciso exercer fé. Ou seja, apesar de Deus ser soberano, eu preciso convidá-lo. Eu preciso abrir meu coração para Ele, porque Ele é um Deus pessoal. Isso é um relacionamento pessoal e uma ordem de Deus sobre o que o homem deve fazer é amá-lo acima de todas as coisas, com todas as suas forças, com sua alma, com seu entendimento, com sua vontade, sabe? Isso é o que a Bíblia explica, ou seja, Deus nos ama, Deus está ao nosso redor, mas Ele nos convida a amá-lo também. E quando eu resolvo convidar Jesus, ou quando eu digo a Jesus para que Ele faça parte da minha vida, esse relacionamento toma forma especificamente quando o dia declina. Há um tempo em que eu e você não podemos mais andar, ficou de noite, está escuro, não dá mais para caminhar. E nós estamos vivendo dias muito difíceis, em que quantas famílias na porta de um hospital sem poder ver seus entes queridos, com uma doença devastadora que parecia que nunca os ia alcançar, e agora eles estão na beira do hospital à espera de uma solução, de uma resposta, e eles não conseguem essa resposta, não conseguem essa solução.
tem momentos em que o dia declina e vai embora. E é preciso convidar o Senhor Jesus, a Deus, para que Ele fique com você. Há momentos em que é tarde, já é tarde, em que parece que tudo já passou, em que a oportunidade que você tinha para realizar alguma coisa já deixou de acontecer. É tarde. Nós não suportamos mais a solidão. Nós não aguentamos mais continuar enfrentando as lutas que nós estamos enfrentando sem uma presença real nas nossas vidas que possa mudar, sem que Deus se visite o nosso coração. E quando você experimenta isso profundamente na sua alma, inicia-se uma procura imensa e intensa por Deus. E ela deve acontecer nesses dias. Você deve procurar a Deus, clamar aí no sofá da sua casa, ajoelhado, andando sozinho, por onde você for, sabe? Você entende que você precisa ser abençoado, você tem necessidade de ser abençoado e que você sozinho não pode continuar do jeito que você está. Você precisa viver essa bênção, mas a bênção é o próprio Deus. E por fim você precisa ser uma bênção. Quando os discípulos ouvem a mensagem de Jesus e Jesus se retira da presença deles, eles voltam para Jerusalém para abençoar os outros discípulos. Viver a bênção de Deus é se tornar uma bênção, sabe? É fazer diferença onde a gente estiver, sabe? Os discípulos, Cleopas e o outro discípulo, eles sentiram que eles precisavam experimentar essa bênção do Jesus ressurreto, essa bênção da ressurreição diante da morte que parecia muito mais poderosa. Num tempo de pandemia, eu e você precisamos experimentar, de fato, essa ressurreição de Deus, não sobre simplesmente a situação dos que não estão enfermos, não, sobre a sua alma. Quando Jesus parte o pão, diz a Bíblia, eles o reconhecem. É nesse momento que eles concebem que Jesus ressuscitou. E eu e você, no meio de uma estrada de desespero, precisamos entender que a esperança é o próprio Deus e que ela está andando conosco. É muito mais fácil a gente reconhecer a morte. Nós concebemos a morte com muita facilidade, mas nós não temos facilidade de conceber a ressurreição. A Bíblia diz que Jesus abençoa o pão e o parte. Compartilhar é a obra de Jesus. O plano de Deus não é abençoar sua casa só com comida. O plano de Deus não é abençoar só sua família. O plano de Deus não é só cuidar com saúde das pessoas que você gosta. O plano de Deus é que você compartilhe, que você seja abençoado. Mas a bênção de Deus é transbordante, não é só para você, não é só para mim. É para todas as pessoas com quem nós convivemos. Então Jesus parte o pão e eles se lembram provavelmente de que Jesus partiu o pão para dar comida para a gente que precisava comer. Porque Deus se importa com todas as necessidades das pessoas. Quando a gente está fazendo uma campanha para levar comida na periferia, você vai ouvir notícia a partir da semana que vem. Eu queria te dizer uma coisa, sabe? Deus no seu plano perfeito, Deus no seu plano maravilhoso, o plano dele não é em hipótese nenhuma, só abençoar você, mas é abençoar você de uma forma transbordante, que você possa compartilhar daquilo que você tem, um pouquinho que você tem, para com as pessoas que sofrem, tá? Jesus nunca se retira, mas o texto diz que naquele momento ele se retirou deles, ele abençoou, e quando eles o reconhecem, ele parte. Porque agora o corpo de Jesus ressurreto é um corpo novo, um corpo diferente, sabe? Um corpo transformado. E agora, quando Jesus volta à sua glória, ele está em toda parte, ele nunca mais vai se retirar. Mas a bênção de Jesus é uma bênção que caminha. E é uma bênção que alcança o seu coração aí onde você está. Mas não para abençoar só você, mas para abençoar outras pessoas. Sabe, eu queria convidar você a compartilhar essa mensagem com outras pessoas, compartilhar o link, orar por outras pessoas, sabe? De alguma forma abençoar o prédio onde você está, as pessoas que você conhece. Essa é a minha palavra, é a palavra do nosso Deus.
para que eu e você trilhemos a estrada da esperança. Senhor, nesse momento eu oro por todos aqueles que estão sofrendo, que estão desalentados e que ouviram essa palavra. Eu peço que o próprio Senhor Jesus se apresente a eles, Pai. Não porque o Senhor não esteja com eles, mas que seus olhos se abram para ver que Tu estás com eles. Muda, Senhor Deus, as pessoas que não têm mais força para caminhar e nem para acreditar. É o que eu te peço em nome de Jesus. E agora que a graça de Jesus seja sobre vocês, que o amor eterno de Deus, o Pai, e que a consolação do Espírito Santo enxugue as lágrimas de vocês e dê força para vocês caminharem, porque Ele está com vocês, hoje e para todo sempre. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Que a esperança, que é o próprio Deus, caminhe ao seu lado, essa semana e para todo sempre.